Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e estamos hoje aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. E hoje nós vamos falar sobre um caso muito triste de uma cantora extremamente famosa chamada Christine Grimmie. Christine Grimmie, ela nasceu no dia 12 de março de 1994 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Christine, desde criança, ela sempre teve assim uma aptidão muito grande para a questão musical. Aos 4 anos de idade, ela começou a desenvolver ainda mais essa sua vontade e esse seu desejo de ser cantora. Desde muito nova, os seus pais já notavam o talento que a menina tinha. Então, cada vez mais, eles incentivaram ela nesse mundo musical e sempre apoiaram em tudo aquilo que ela gostava de fazer. Logo mais tarde, muito nova ainda, ela teve a iniciativa de criar um canal no YouTube para poder postar todos os ensaios que ela fazia, as músicas que ela gostava de cantar. Então ela sempre cantava como cover de cantores bastante famosos, que na época estava fazendo muito sucesso, né, nas redes sociais, estava fazendo muito sucesso em todos os lugares. Então ela cantava brilhantemente, tanto que em pouco tempo ela conseguiu no YouTube atingir a marca de 2 milhões de inscritos no seu canal. Então, com toda essa repercussão que ela estava tendo pelo YouTube, ela ganhou uma visibilidade muito grande. Então ela começou a cantar também com cantores famosos. Fazia também a abertura de show de muitos cantores. No dia 14 de julho de 2011, ela lança o seu primeiro IP e teve uma música como um tema de uma série muito famosa lá nos Estados Unidos, o que trouxe bastante repercussão ainda mais, né, para ela. Então, a cada dia que passava, ela ficava muito famosa. Uma coisa que fez com que ela alcançasse também um maior número de seguidores, né, um maior público, foi a questão de ter participado do programa The Voice, lá nos Estados Unidos, onde ela participou brilhantemente nas audições às cegas. No primeiro dia que ela se apresentou no programa, as 4 cadeiras viraram para ela. 3 imediatamente e o outro acabou fazendo um pouquinho de suspense e virou depois no final, para a surpresa de todo mundo. Ela chegou e até a final do programa, terminando em 3º lugar. Mas isso não significou que ela perdeu, pelo contrário, ela ganhou e ganhou muito. Ela conseguiu contratos, né, com gravadoras e ela acabou também gravando outros trabalhos, né, por conta dessa participação que ela teve no programa. E no alto da sua fama, ela recebeu o convite também de trabalhar como atriz. E sim, gente, ela foi trabalhar como atriz. Ela teve a primeira participação dela em uma série muito conhecida lá nos Estados Unidos, mas a primeira participação e única. Infelizmente, ela não teve a oportunidade, na verdade, de ter mais trabalho relacionado a esse lado de atriz. Christine, ela se apresentava em vários lugares, ela tinha uma agenda muito cheia, fazia muitos shows e ela sempre ia acompanhada do seu irmão. Seu irmão era muito companheiro dela e sempre estava com ela em todas essas suas apresentações. E no dia 10 de junho de 2016, era um dia como qualquer um outro para ela na relação de trabalho. Ela tinha uma apresentação para fazer lá em um hotel, no The Place Life, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Já estava tudo certo, tudo combinado. E como de costume, o que ela fez? Ela entrou nas suas redes sociais, né? E começou a convidar os seus fãs, dizendo: olha, pessoal, vai ter o show e tal, conto com a presença de todos vocês. Então fez todo aquele convite que geralmente os artistas gostam de fazer para que a casa pudesse ficar cheias de pessoas, né, que gostam de assistir o trabalho dela, né, gostam de ouvir o trabalho dela. Então, esse dia não foi diferente. Ela fez isso, convidou muitas pessoas, né, falou onde era a sua localização, tudo certo, tudo combinado. Ela foi fazer
o seu show normalmente, como ela sempre fazia. Então ela foi, se apresentou, cantou todas as músicas. Só que ela sempre tem um costume, né, com a maioria das pessoas, no final do show, parar para dar autógrafo para as pessoas. Então, nesse show não foi diferente como os outros. Então, o que ela fez? Ela pegou, quando terminou o show, foi para uma salinha e recebeu algumas pessoas para poder tirar foto com ela, né, para poder dar autógrafo, dar um abraço. Tinha lá as pessoas junto com ela e chegou um rapaz, né? O pessoal até achou um pouco diferente, porque, tipo, o pessoal que era do público dela era o pessoal mais jovem. Ela tinha 22 anos de idade. Então, era aquele pessoal que gostava desse tipo de música. Não era tanto um público mais velho. Mas tinha um rapaz, né, de 27 anos que acompanhava o trabalho dela, que foi lá dar um autógrafo nela. Então, quando ele chegou, ela correu não, né? Ela foi dar um abraço na pessoa, então abriu os braços para poder abraçar ele. Então, quando ela fez isso, ele simplesmente tirou uma arma que estava no seu bolso e deu 3 disparos em Christine. Um na cabeça e 2 no coração. O seu irmão, que estava perto dela, sempre estava com ela, na hora saiu correndo e foi para cima do rapaz que atirou. Naquele momento, a arma que ele estava na mão caiu no chão e ele conseguiu, por um determinado momento, imobilizar ele por pouco tempo. Então o rapaz, ele correu, se aproximou assim de uma parede, pegou uma outra arma que estava no bolso e deu um tiro na própria cabeça e morreu no local. Enquanto estava todo esse alvoroço lá, foram várias pessoas tentar socorrer ela, levaram ela para o hospital mais próximo que tinha do local. Só que infelizmente eles tentaram de tudo e não conseguiram fazer com que ela vivesse. E nesse mesmo dia, 10 de junho de 2016, ela veio falecer às 23 horas da noite com apenas 22 anos de idade. Uma pessoa que tinha um futuro assim brilhante pela frente e teve a vida interrompida por conta de um fã. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse fã dela. E antes de continuarmos, eu gostaria que você pudesse dar uma olhadinha aí, aqui embaixo, se por um acaso você é inscrito no meu canal. Porque se você não for, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, todas aquelas coisinhas, tá bom? Eu agradeço muito. Kevin James nasceu no dia 10 de março de 1989. Ele tinha um histórico familiar muito conturbado, diga-se de passagem. A sua mãe era uma mulher que tinha um comportamento muito abusivo com ele e com seus irmãos. Então ela batia muito neles, sempre durante a sua infância. Ela chegou até a quebrar um braço de um de seus irmãos, de tanto que ela batia. Só que como ela tinha tanto problemas, ela acabou se suicidando em 2010, tirando a sua própria vida, com uma overdose de remédios. Ele também tinha o pai dele. O pai dele, depois que a mãe dele morreu, acabou se relacionando com outra pessoa. E ele brigava constantemente, praticamente todo dia tinha briga com essa mulher que seria a madrasta dele. E a polícia estava lá constantemente, porque os vizinhos sempre quando ouviam muito barulhos, acabava chamando a polícia. E a polícia sempre encostava lá para tentar saber o que estava acontecendo. Então a vida dele durante a infância foi muito conturbada, tanto com a mãe, né, super agressiva, e também com o pai, né, que não dava tanto atenção a ele e vivia nessas constantes brigas com a sua madrasta. Kevin aparentemente parecia ser uma pessoa normal. Ele trabalhava, fazia as suas coisas, ele era muito gordinho, né? Só que do nada ele se apaixonou por Christine Grimmie. E daí ele começou a despertar nele mesmo uma paixão platônica, uma paixão doentia, mas nem todo mundo sabia disso. Só quem sabiam eram algumas poucas pessoas do trabalho ou alguns amigos muito próximos dele.
Ele escondia muito bem e as pessoas também não viam ele cantando tanto as músicas dela por aí. Mas ele tinha sim uma paixão doentia por Christine. Tanto que vocês não têm ideia do que ele foi capaz de fazer. Como ele era uma pessoa bem gordinha, ele começou a perder peso. Começou a fazer cirurgias para poder ficar mais bonito. Ele chegou em pouco tempo a perder 30 quilos para poder ficar mais com uma aparência bonita, para que pudesse chamar a atenção da Christine. Ele fez também implante capilar e também fez uma cirurgia nos olhos para não precisar mais usar óculos de grau. Tudo isso para tentar impressioná-la. No dia do show, ele não contou para ninguém que ia viajar até o local, né, do show. Ele ficou na dele e perto do show ele foi em uma loja e conseguiu comprar as duas armas, né, que ele estava com duas armas, estava com um facão e estava também com outras coisas de materiais cortantes, perfurantes. E vocês não acreditam porque que ele fez tudo isso apenas por conta de ciúmes. Ele viu em suas redes sociais, nas redes sociais de Christine, uma foto dela com o produtor dela, que era também namorado dela. Então, quando ele viu aquela foto, ele ficou extremamente com raiva, com ódio, né? E com muito ciúme, que fez com que levasse ele a fazer o que ele fez com Christine. E tudo isso fez com que a vida de uma jovem, brilhante artista de apenas 22 anos viesse a ser interrompida por conta de um maníaco. Então, os fãs, os familiares, as pessoas todas ficaram extremamente decepcionadas, tristes, arrasados. Eles ficaram sem acreditar, né, que aquilo estava acontecendo, aquilo pudesse acontecer. Então, depois da sua morte, teve um velório íntimo, né, com a família só, os amigos mais próximos, e depois teve um velório mais aberto, né, para outros artistas que eram amigos dela poder se despedir, né, de Christine. E durante as investigações realizadas, né, foi visto, né, o Kevin por várias vezes no show dela, olhando assim, caminhando, procurando uma oportunidade de fazer o que ele fez. E também levou um questionamento muito grande, não só para a família de Christine, mas também com relação a todos os outros lugares que tem shows, porque tipo, como é que ele conseguiu entrar em um show desse com duas armas, com faca, com um monte de coisa perfurante para poder fazer esse atentado à vida da menina, né? Porque não tinha nem detectores de metais na entrada. Então, isso foi algo que foi questionado pelos familiares, principalmente, né? E também pelas pessoas. Eles tentaram até ver se conseguia alguma indenização com relação ao ambiente, à casa de show, que estava totalmente despreparado para receber esse público nesse show. Então, pessoal, o caso de hoje é esse. Eu gostaria de saber aqui nos comentários o que é que vocês acharam de tudo isso. Obrigada por vocês terem chegado até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau!